paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa mensagem matutina. Hoje, dia 4. Amém? 4. Eu fui olhar porque eu estou sem o óculos, está consertando. Então, amados, dia 4 de setembro, um mês que começa com um desafio para nós cristãos, não é? Estamos sendo convocados para dedicarmos orações a Deus, sobretudo no dia 7 de setembro. Nosso pastor Paulo Francinetti, nosso presidente São Paulo Sul, nos convocou para dedicarmos pelo menos, no mínimo, 5 minutos de joelhos em favor da nossa nação. Nós estaremos fazendo isso e eu quero pedir aos irmãos que não esqueçam, né? O feriado já começou a partir de ontem, sexta-feira, não é? E o povo já está se retirando. É muito bom que os cristãos estejam com os olhos no Senhor, buscando a força do Senhor para que as suas mãos estendidas sobre essa nação nos guarde, que o dia 7 de setembro seja um dia abençoado e que nós possamos nos alegrar nele. Como diz a palavra, este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então, queridos, estou convidando vocês agora para orarmos já pelo 7 de setembro e por esta nação que precisa, os poderes constituídos e o nosso caderno de oração, não esquecendo o nosso irmão Samuel Castro, sua esposa Késia, a minha sobrinha Kika, né, que precisa da intervenção de Deus. E assim nós já vamos começar orando e depois quero fazer uma reflexão com vocês nesta manhã, amém? Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, e que está conosco, ó Pai, todos os nossos dias, nos livrando, nos ajudando e também atendendo às nossas orações. Que como está na Tua palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Pai, quero Te apresentar a nação brasileira, os poderes constituídos e, sobretudo, dia 7 de setembro, quando esperamos aí que haja uma manifestação e se ela houver, que de fato deve de existir nesse dia, te pedimos que ela seja pacífica, que mostre que o povo de Deus é um povo que prima pelo que é correto, pelo que é certo e representa um Deus de paz. Pai, assim que haja paz nos corações daqueles que estão liderando e que se houver algum discurso caloroso, que seja para glorificar o nome do Senhor e mostrar o caminho das respostas que nós precisamos, Pai. Assim eu oro e te agradeço, entregando o nosso caderno de oração e a tua igreja que está na terra como o sal e a luz. Que assim possamos brilhar e temperar o ambiente por onde passarmos, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero fazer uma reflexão com você aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A grande bênção, a grande vitória do povo de Deus é isso. Salomão precisava de que Deus interviesse ali, o ajudasse. Ele tinha terminado a construção do templo, ele estava consagrando o templo, mas ele pediu ao Senhor que ouvisse a oração do povo. Ele estava intercedendo pelo povo que ele governava. Então o Senhor respondeu a ele como ele agiria se o povo tomasse essas medidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro orar, segundo buscar, terceiro o quê? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O Senhor quer ouvir a nossa oração, mas exige de nós posição. Nós queremos dizer para você, né, o povo que se chama pelo nome do Senhor, nós temos sobre nós, irmãos, essa responsabilidade, como está lá no texto de Atos, capítulo 15, versículo 14, que nós lemos assim: Simão relatou
como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. O povo de Israel trazia essa responsabilidade, mas essa responsabilidade agora está com a igreja. E eu quero meditar com vocês como aconteceu nos dias de Salomão, depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém. O Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições para que a sua presença permanecesse naquele lugar. Mais do que construírem um templo, o povo que se chama pelo seu nome deveria edificar suas vidas no Senhor. Se o meu povo, eu vou repetir, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Para obtermos um melhor entendimento desta passagem, temos que entender o seu contexto. O povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão, que enfim conseguiu erguer o templo do Senhor em Jerusalém. Todo envolvimento do rei e mobilização do povo teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção, dedicação e a consagração do templo, o que gerou grande júbilo em Israel, o Senhor apareceu ao rei e respondeu à sua oração. Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel ao construir o templo. E ele disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. O Senhor fala a Salomão, demonstrando o seu desejo em abençoar e proteger o seu povo, mas a permanência da sua presença exigiria total dedicação a ele e uma mudança de velhos hábitos, como foi colocado na passagem de 2 Crônicas 7,14. O nosso Deus é verdadeiro e reto. Ele deixa claros 3 pontos necessários para que a sua cobertura permaneça sobre o seu povo: reconhecimento da sua grandeza, buscar a sua presença e se converter dos seus maus caminhos. Amados, que Deus nos ajude e que nesse dia 7, e que em todas as grandes necessidades, saibamos como alcançar do Senhor a sua resposta e a sua ajuda. Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre do mal. E não se esqueça, logo mais às 16 horas, nós temos a nossa mesa redonda. E hoje o tema é como pregar, por que pregar? Então, estará lá conosco quase que o nosso Nordeste, né? Nosso presidente, pastor Adalto Luiz Borel, nosso vice-presidente do Nordeste, o pastor Washington Antônio, e o nosso pastor, não é, José Martins Filho, compondo assim o nosso povo, e o nosso mediador, pastor Marcelo. Amém? Deus abençoe. Às 6 horas da manhã temos o pastor Wesley com a primeira hora, ao meio-dia, o clamor do meio-dia. Desejo a vocês todo um excelente fim de semana. Amém, queridos? E não esqueça, vamos orar pela nossa nação. E no dia 7 de setembro, reserve, nem que seja 5 minutos, dobra o teu joelho e peça a Deus por esta nação. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, resolvi gravar esse pequeno vídeo mediante as notícias que nós estamos ouvindo, boatos, né, através de aplicativo, pouco mais de um mês aí acontecendo, enfim. E isto com certeza tem, posso dizer, tirado a paz, o sossego de alguns. Infelizmente, né, isso tem acontecido, porque estamos, ou alguns estão naquela expectativa, vai acontecer ou não vai? Como será? Como será a situação? Enfim. Jeremias capítulo 5, versículo 30 está dizendo: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Isso nós estamos vendo em nossos dias, né? Diariamente, não só no nosso país, mas no mundo como um todo. Isso são apenas os sinais da volta de Cristo e que com certeza não podemos escapar disto, né? E não queremos escapar mesmo, porque Cristo volta e estejamos nós preparados para o encontro com o Senhor. Muito bem, temos visto aí líderes evangélicos renomados se pronunciando com relação a este assunto, e aqui também eu deixo o meu parecer.
O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 34, basta cada dia o seu próprio mal. Então, nós não podemos sofrer por antecipação, né? Vamos esperar acontecer, vamos ver o que vai acontecer no dia 7, ou 8, ou 9, ou 10 de setembro. O que tiver que acontecer, acontecerá, exceto se Deus, né, realmente se interpor, como Ele está no controle e realmente se interpõe quando Ele aqui assim quer fazer, né? Exceto se assim ocorrer. Do contrário, vai acontecer o que tiver que acontecer. Então não podemos nós sofrer antecipadamente. Vamos aguardar até este dia e aí então veremos a ação do Senhor. Aqui no Salmo 73, versículo 24, Asaf está dizendo: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha que coisa gloriosa. Isso aqui é do momento em que nós temos um encontro verdadeiro e autêntico com o Senhor, e quando nos vemos diante de notícias ou situações difíceis, nós nos voltamos para onde? Para a Bíblia, para a Palavra de Deus e para a oração. E aí então nós encontramos, ou vamos dar de encontro com os conselhos do Senhor, né, com a orientação ou as orientações de Deus para as nossas vidas, né? É o que Asaf diz aqui: tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Nós vamos ser cautelosos com relação ao dia 7 de setembro, ao que virá ou não virá, não sabemos nós, mas, né, como temos visto aí de todas essas notícias, uma delas com certeza precisamos aderir, que é, né, o convite à oração, 5 minutinhos de oração no dia 7 de setembro pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, né, pelas autoridades políticas do nosso país, né, os 3 poderes que estão sempre naquela, né, trincando ferro, né, um fala uma coisa, outro fala outra, enfim. Então precisamos com certeza aí nos colocarmos de joelhos, pelo menos 5 minutinhos. Quem puder ficar um pouquinho mais, faz aí a sua oração, clama ao Senhor, apresenta no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, e com certeza o Senhor, né, agirá e já está agindo certamente em favor do nosso país e das autoridades do nosso país. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Fiquem na doce paz. Beijo no coração de todos em o nome do Senhor Jesus. 7 de setembro, oração pelo país.